Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o videolivro do 8º ano do ensino fundamental de matemática, primeiro capítulo. Todo ele construído dentro da Base Nacional Comum Curricular. Senhores, espero que aproveitem muito este videolivro. Bom, vai ser publicado vários capítulos dele até terminar todo o conteúdo previsto na BNCC. Espero que gostem, que se inscrevam no nosso canal e que curtam os nossos videolivros e que compartilhem com seus amigos. Tenham bons estudos. Vamos iniciar falando do conjunto dos números racionais. Os números racionais são aqueles que podemos escrever em forma de fração. E aí, na reta numérica, a gente vai representar isso. Vamos retomar como localizar números racionais em uma reta numérica, observando os exemplos a seguir. Representar na reta numérica, por exemplo, um número mais um quarto, ou seja, um quarto positivo. Sabemos que o número 1/4 está localizado entre os números 0 e 1. Ele é menor que 1 e maior que 0. Maior que 0 porque é positivo. Menor que 1 porque 1 dividido por 4 dá 0,25. Então, vamos dividir o segmento AB, o que vai de 0 até mais 1. E em 4 partes iguais, e considerar uma dessas partes a partir do ponto A, a parte à direita, porque os números crescem da esquerda para a direita. Aí, desenhado ali a reta, está o ponto 0, que é um ponto A, chamamos A, o ponto B igual a 1, que a gente já sabe que 1/4 está nesse intervalo. Dividir em 4 partes e achamos 1/4 ali, que é 1/4 daquela parte ali. É muito simples representar uma fração. A gente sabe que os conjuntos racionais, os senhores já viram no vídeo livro do 7º ano, a gente estudou isso lá, e agora estamos só relembrando para os senhores as situações dos números racionais e como colocá-los na reta. Agora, olha só, representar na reta numérica o racional menos 11/3 é um número racional porque é uma fração. E é menos 11/3, nós vamos escrever, ele é negativo. Então, a gente partiu do 0, 1 e vamos andando. Eu peguei o 11 ali, ó, como é que a gente faz um número... como é que eu transformo um número menos 11/3 para menos 3 sobre 2/3, que é a mesma coisa. Nós temos uma fração, um número racional, e depois passamos a ter um número misto, né, que é menos 3 inteiros e 2/3, que era uma parte inteira somada com a parte fracionada. Como é que a gente faz? A mocinha da camisa laranja está nos mostrando como é que ele chegou a esse valor. Pegou 11 e dividiu por 3. 3 vezes 3, 9, subtrai 9, sobra 2. O 3, que é a parte do quociente, que é o verde, ele vai ser a parte inteira. O 2, que é o resto, vai ser o numerador. E o 3 é a parte que foi dividida. Então, nós temos 3 inteiros e 2/3. Como lá é menos 11/3, essa parte é menos 3 e 2/3. Menos 3 inteiros e 2/3. Esse número está sendo localizado entre os números. Ele está entre o número menos 4, né? Ele é menor que menos 4 e maior do que menos 3, porque ele é menos 3 mais alguma coisa. E é menos 4 e é menor que menos 4, né? Correto? Porque o menos 4 é maior. Quanto mais você vai descendo para a esquerda da reta, os números são menores. Então, ele está acima de menos 4 e menor que menos 3. Que a parte inteira dele é menos 3. Ele tem menos 3 e mais alguma coisa, né? Então, ele é menor do que o próprio menos 3. Ele está antes de menos 3. Então, ali está na reta, nós desenhamos menos 3, né? Dividimos também ele em 3 partes, porque a divisão é em 3, e ficou lá menos 3 mais 2 sobre 3. Ok? Tiramos 2 partes de 3. 2 partes para lá, porque o número está sempre diminuindo, crescendo para lá. Quanto maior for para a esquerda, menor é o número. Não é assim que nós estudamos lá nos nossos conjuntos dos inteiros? Ok? E o número sempre cresce da esquerda para a direita e diminui da direita para a esquerda.
De 1 passou para 0, de 0 para menos 1, de menos 1 para menos 2. De menos 2 para 1, para menos 1, de menos 1 para 0, de 0 para 1, e assim sucessivamente até o infinito. Esclarecido essas particularidades, nós vamos comparar os números racionais, aprender a comparar números racionais. Qual que é maior? Qual que é maior? Menos 4,6 é menor que 7,8. Isso é óbvio, né? O número negativo sempre vai ser menor do que o número positivo. Menos 1/3 é menor que 13, menos 1/5 é menor que 3/4. Não tem nem que ver. Todo número racional negativo é menor que zero. Então, menos 5 menor que zero, menos 12,4 menor que zero, menos 6 sobre 11 menor que zero. Na comparação de números racionais positivos, basta escrever todos os números na forma decimal, ou escrever todos eles na forma de fração e fazer as comparações necessárias. Vamos comparar, por exemplo, 12,9 e 96,5. Temos que 96,5 é igual a 19,2. Assim como a parte inteira de 19,2 é maior que a parte inteira de 12,9, temos que 19,2 maior que 12,9. É muito lógico isso, né? Na comparação de números racionais negativos, será maior aquele que possui o menor módulo. Porque quanto maior o módulo do número negativo, menor ele é, né? Aí, na comparação de números racionais negativos, será maior aquele que possui o menor módulo. Veja, vamos comparar o exemplo. Menos 1/4 e menos 0,2. Sabemos que o módulo de menos 1/4 é 1,4. E o módulo de 0,2 é 0,2. Então, a gente sabe que 1/4, assim, 0, possui o menor módulo. Isso significa que ele está localizado mais próximo de 0 na reta numérica. Então, ele é maior que 1,4. Tá certo? É que tiver menor módulo, ele falou lá. Então, o menor módulo é o 0,2, ele vai ser maior. Ou seja, esquece o sinal. Quanto maior for o número, se ele for negativo, ele é menor, ele é pequeno. Que a reta cresce da direita, da esquerda para a direita, e decresce da direita para a esquerda. Como nós estamos mostrando ali, ó, o menos 1,4 e o 0,2, né? O 0,2 está mais próximo de zero do que o menos 1,4. Quanto mais próximo de zero, maior é o número. É muito fácil comparar dessa forma, ok, senhores? Vamos relembrar, nós estamos aqui iniciando o 8º ano, estamos acrescentando algumas informações e relembrando que já foi estudado em livros anteriores, videolivros do 7º ano. Operações com números racionais, né? Nós aprendemos a fazer isso. Adição, subtração de números racionais. Nas frações de mesmo denominador, a gente conserva o denominador e soma o numerador, mas como o número racional tem sinal, a mãozinha está nos mostrando. Primeiro você tem que multiplicar o sinal, ok, senhores? No caso do menos 34 sobre 11, não tem sinal nenhum multiplicando ele ali. Então ele continua esse valor, menos 34 sobre 11. Mas o menos 1 sobre 11, tem um sinal multiplicando ali. Você tem que multiplicar primeiro o sinal. E mais vezes menos é menos. Mas menos vezes menos é mais. Por isso ficou menos 34 sobre 11, mais 1 sobre 11. Se eu devo 34, agora eu posso conservar o denominador, que é 11, né? Se eu devo 34 e tenho 1, eu devo 33. Então a resposta ficou menos 33 sobre 11. Dá para dividir menos 33 sobre 11, menos dividido por mais dá menos, 33 por 11 igual a 3. Ficou legal essa continha. Agora vamos ver denominadores de denominador diferente, né? Para adicionar e subtrair as frações de denominador, devemos obter frações equivalentes às frações dadas, com o mesmo denominador. Em seguida, mantemos o denominador comum e adicionamos ou subtraímos os numeradores. Acompanhe o exemplo seguinte. Nós temos duas situações nesse caso. Eu vou esclarecer para os senhores. Ou a gente iguala os dois denominadores, como foi feito aí, ou podemos tirar da fórmula comum, tira o mínimo múltiplo comum, MMC, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador, tomando cuidado com sinais. Mas eu optei aqui nessa opção, como é duas operações só, reduzir tudo ao mesmo denominador. Eu tenho que fazer com que eles fiquem iguais. O mínimo entre eles 5 e 6 é 30. 6 vezes 5, 30, é o mínimo múltiplo comum entre os dois. Se vocês fizerem o cálculo,
do MMC vai achar isso aí. Então, vai ficar, se eu multipliquei o de baixo por 6, eu multiplico o de cima também por 6, ficou 6 vezes 3, 18, 6 vezes 5, 30. O sinal negativo continuou. A mesma coisa aconteceu com o outro, eu multipliquei os dois membros por 5. 5 vezes 1, 5, 6 vezes 5, 30. Só que o sinal eu multipliquei agora. A mãozinha está nos mostrando, mais multiplicado por menos. É menos, então ali ficou menos. Se eu devo 18, aí eu posso somar, denominador igual, ficou 30. Se eu devo 18, devo 5, devo 23, ficou menos 23 sobre 30. Muito simples, somas de subtração de denominador diferente. Nós temos publicado aí no livro do sexto ano e do sétimo ano também, relembrando como tirar MMC e fazer operações com frações e denominador diferentes. Se o senhor tiver alguma dúvida, vão lá. Se não encontrarem na playlist do livro, lá na playlist do sexto ano, sétimo ano, tem isso aí no canal, tem vários vídeos ensinando a somar frações, subtrair frações de denominadores diferentes, ok? Vamos dar continuidade. Agora a gente vai falar na forma decimal, que também tem aulas dos anos anteriores, nos livros, vídeos anteriores, e também no próprio canal, várias aulas sobre isso, que é multiplicação de números decimais, soma e subtração. Na adição e subtração na forma decimal, devemos observar o quê? Os algarismos que ocupam a mesma ordem devem ficar na mesma coluna, com a vírgula alinhada à outra. Então, colocar vírgula debaixo de vírgula. É isso que o rapaz está falando aqui nesse anúncio. Adicionar e subtrair os algarismos da mesma forma, na ordem 5, esquece vírgula. Vai lá, subtrai ou soma. E depois você só descer a vírgula para o mesmo lugar que ela tiver. Certo? Colocamos o resultado da vírgula alinhada com os demais. Então, como que eu fiz ali? Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Somei ali, deu 4 e abaixei a vírgula. Esse foi na subtração. Na unidade, dezena, unidade, dezena e centena, que lá tem 13,49, né? Eu tenho uma dezena unidade. No outro eu só tinha unidade, dezena e centena. Aqui eu tenho dezena unidade, dezena e outra parte, tá certo? Dezena unidade, dezena e centena. Então eu peguei lá, ó, ficou 13, pá. Ficou 8,25, vírgula debaixo de vírgula. Somei e deu 4, 7, né? 8 e 3, 11, vai 1, somou 2. A vírgula descia a vírgula para o mesmo lugar onde já estava. Somar e subtrair também é sem problema, né? Aí nós temos agora a multiplicação de números racionais na forma fracionada. A gente pega, multiplica o numerador normalmente, multiplica o denominador e multiplica os sinais. Menos multiplicado por menos, mais. 15 vezes 4, 60. 9 vezes 7, 63. Todos eles foram possíveis dividir por 3, porque 60 dá por 3, 6 mais 0 dá 6, 6 dá por 3, então 60 também deu 20. 63 também dá para dividir por 3, porque eu somei 6 com 3, dá 9. Dividido por 3, dá 20. Então, 63 por 3 dá 21. Tem aqui no canal também critérios de divisibilidade, lá no livro do sexto ano também tem. Vocês olhem lá se tiver alguma dúvida. Aí, para poder multiplicar o número decimal, como está aqui, né? Eu vou explicar para os senhores novamente. Tem multiplicação de número decimal aqui no canal, se os senhores tiverem dúvida. Para multiplicar um número da forma decimal por outro da forma decimal, devemos dizer, multiplicar normalmente. Esquece de vírgula. Faz de conta que vocês estão multiplicando 42 por 21. Né? Muito bem. Aí que a gente faz? Ó, 2 vezes 1, 2, 4 vezes 1, 4. Coloquei ali. Começa na outra coluna, não é isso? 2 vezes 2, 4 vezes 4, 8. Agora eu vou contar. Deu 882. Quantas vírgulas eu tenho depois da casa decimal? No primeiro número eu tenho 1 e no segundo número eu tenho outro. Então tem duas casas. A vírgula está lá no último número. Eu ando com ela duas casas para a esquerda. Ficou 8,82, né? Muito bem claro, muito simples, já sabemos, lembramos agora como multiplicar e dividir, somar e subtrair números racionais. A divisão, nós vamos fazer aqui agora, né? A divisão aqui de fração, qual que é a regra?
A primeira regra, né? Se tem número negativo, tem que multiplicar os sinais, né? Não tem mais por quando eu estou fazendo a divisão, vou multiplicar primeiro ou dividir os sinais. Mais dividir por menos é menos. No resultado vai ser menos. Tá lá. Aí eu vou pegar a primeira fração do jeitinho que ela está. Do jeito que ela está lá. 12 sobre 7. E vou multiplicar pela segunda invertida, que é igual, vai ficar 12 vezes 4, 48, 7 vezes 1, 7, mais vezes menos, menos, e acabou. Quando eu for fazer a conta com números decimais normais, a divisão, eu vou pegar, fazer a divisão igual a mocinha está lá no máximo. Eu peguei ali, peguei o número e multipliquei por 10, né? Porque eu tenho que eliminar aquela vírgula ali, porque no divisor não pode ter vírgula. Então, eu vou multiplicando por 10 até acabar com as vírgulas. E assim eu fiz. 12,66 vezes 10 ficou 126,6. E 0,3 vezes 10 ficou 3. Aí eu posso dividir. Coloquei lá 126,6 dividido por 3. Aí vai começar com 4. 4 vezes 3, 12. Tirando 12, baixou, ficou 0. Abaixei o 6. Primeiro 2 vezes 3, 6. Tirei 6, ficou 0. Abaixei o outro 6. Ah, tem uma vírgula aí. Aí coloquei um vírgula naquele outro que eu abaixei. 2 vezes 3, 6. Para 6, nada. Deu 42,6. E vocês também poderiam ter feito 1.266 dividido por 30, se quisesse multiplicar mais uma vez. E para os senhores divertirem, eu deixei vários exercícios com todo o conteúdo que nós estudamos na aula aí. São vários exercícios, senhores, ok? E agora a gente vai começar a falar dos números irracionais. Continuar. Agora a gente vai falar de números decimais e falar dos irracionais e das dívidas periódicas. Os números racionais são todos aqueles que podem ser escritos em forma de fração, A sobre B, onde B sempre é diferente de zero. Aí, senhores, isso aí é o que nós acabamos de ver nos estudos anteriores, nos slides anteriores. Agora, a gente vai lá, os exatos, né? Eu tenho 0,6 gerado por números racionais, 0,34, 0,35 e 12,26. São números exatos que saíram de um número racional. 6 sobre 10, 34 sobre 100, 35 sobre 100, 1.256 sobre 100. Dígitos periódicos também podem ser escritos na forma de fração. Por exemplo, 1/3 é igual a 0,333333, vai repetindo infinitamente. O número irracional não pode ser escrito na forma de fração. No caso da nossa raiz de 2, porque ela é 1,4142, e aí vai mudando, mas nunca tem uma constância nessa periodicidade. Não é periódico, igual π, que é 3,14, 15, 8, 9, 2, 65. E assim vai até o infinito. Esses são os números racionais e irracionais. Ok, senhores? É a diferença entre os exatos, dígitos periódicos e os irracionais. E a gente tem que ver o seguinte: a classificação das dígitos periódicos. Nós temos a simples, que é 2,36, 36, 36, que é chamado de período. E tem a composta, que é 2,4, o outro é 2,4, o verde ali não faz parte do período. 2,4, aí tem um 36, 36, 36. O período também é 36, só que ele é composto, que é 2,4, e o outro é 2,3, mas o 3 faz parte do período, o 4 não. Quando existir valores antes do período, a dízima periódica é composta. Muito bem, em se tratando de dízima, a gente pode discutir o que é a geratriz de uma dízima. É a fração que gera a dízima periódica, é representado com um tracinho em cima. No caso do 0,33333, o tracinho em cima do 3 é isso aqui. Aí eu quero escrever esse número em forma de fração. Como é que eu faço? O que eu faço? Eu vou chamar de x o 0,333. Chamando o x de 0,33, eu multiplico todos os membros por 10. Certo? Então ficou 10x igual a 3,3333.
Muito bem. A vírgula ainda está uma casa para a direita. Muito bem. Eu posso escrever que dx é 3 mais 0,3333. Não posso? Mas 0,3333 eu não chamei de x? Ficou 10x igual a 3 mais x. O x estava aqui na direita somando, vai para a esquerda subtraindo, ficou 10x menos x igual a 3. 10x menos x dá 9x igual a 3. O 9 está multiplicando o x, vai para lá dividindo, x é igual a 3 sobre 9. Simplificando essa fração, tem x igual a 1/3. E 1/3 é a fração geratriz que gerou a dízima periódica 0,00033333. É assim que a gente calcula, é muito simples, né? Se você tem a dízima, quer ver a fração que gerou aquela dízima, é dessa forma. Vamos ver mais um exemplo? Vamos ver agora uma que tem duas casas. Eu tenho 0,3, onde o período tem dois valores, duas casas, né? 0,363636. Eu quero fazer qual foi a fração que gerou aquilo ali. Então, nós vamos pegar x é 0,363636. Vamos multiplicar tudo por 100? Não, porque são duas casas. Quando é uma casa, eu multiplico por 10. Quando é duas casas, eu multiplico por 100. Por 100 vezes 36,3636. Eu posso separar. 100x é igual a 36 mais 0,3636, pontinho, pontinho, pontinho. Aquilo ali não é o x? Então, no lugar dele, eu coloco x. O x está somando, vai para lá, subtraindo, ficou 100x menos x igual a 36, 99x igual a 36, x é 36 sobre 99. Essa é a fração geratriz que gerou aquela dízima periódica. Olha, incrível isso, né? Fácil. Vocês vão repetir esse exercício e vão fazer para mim aí, né? Ah lá, esse aí agora é de uma dízima composta, né? 0,1787878. É dois períodos. Então, a gente vai pegar dois períodos, mas nós temos uma casa, né? Vamos chamar período, são duas casas. Então, a gente multiplica por 10 primeiro, porque nós temos o 0,17. 8x igual àquele valor. Multiplicando por 10, eu tenho 0,10x igual a 1 mais 0,07878. Não é assim? Muito bem. Aí o que a gente faz? A gente vai trabalhar só a parte dessa dízima aí. Simples, vamos trabalhar só aquele período. Esquece o 1, eu tirei o 1, não é isso? Ficou 10x igual a 1 mais 0,078. Então, eu vou fazer separado o 0,07178. Eu multiplico ele por 100, eu multipliquei ele por 10 só para me poder separar a dízima da parte inteira. Então, eu vou calcular quanto que dá aquilo ali, ó. Aquilo ali eu estou calculando, é 0,7878 vezes 100, aí tal, eu multipliquei por 100, separei lá, aí ficou 100x e tal, 100x é igual a 78 mais x, x é igual, 100 menos x é igual a 78, x é igual a 78 sobre 99, ficou ali, 78 sobre 99, não é isso? Então eu vou acabar de resolver isso agora, no lugar daquele valor da dízima, 0,7878, eu coloco 78 sobre 99. E assim eu fiz, olha lá. Coloquei, né? Aí eu vou pegar e tirar o mínimo multicomum ali, ó. Vai ficar... Ou então resolvi 1, eu posso escrever que é 99 sobre 99 é 1. Somar a fração de denominador diferente, tem que tirar mínimo. Aí, ou então reduzir ao mesmo denominador, foi o que eu fiz. Reduzir ao mesmo denominador. Aí ficou 99 mais 78, dá 177 sobre 99. O x, o 10x está ali multiplicando, vem para cá dividindo. Ficou 177 sobre 990. Essa é a forma de resolver uma geratriz de uma dízima composta. Ok? Então, você separa uma parte, resolve o problema da dízima, depois volta na equação e resolve. Refaçam esses exercícios para os senhores compreenderem bem. Ok, senhores? Veja aqui um detalhe. Um artifício para resolver rápido, né? O período vai ser o numerador.
sempre. Lá, vocês podem ver nos exemplos que nós fizemos. Na função da gente estar transformando, olha lá, o 06666. Mas se vocês fizerem no procedimento normal, isso é macete, eles não podem contar com vocês que eu contei, senão o pessoal não gosta que eu conte, não, mas eu conto assim mesmo. Então, o artifício é esse, ó. O período, que é o 6, vai ser o numerador, vai ficar 6, e como é uma casa, o denominador é 9. O outro lá, 07878, o período é 78, como é duas casas, ficou 99. Se for três casas, vai repete o período no numerador, e o denominador vai ser 9999, ok? Ensinei o modo prático e a regra corretinha. Então, de presente para os senhores, deixei alguns exercícios aí para os senhores fazerem. Nós temos essas questões e tem as 6 questões aqui, tá? Refaçam esses exercícios e até o próximo capítulo.